Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo dessa jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada, não demora 10 segundos para fazer isso e você vai nos ajudar imensamente com esse gesto simples. Hoje o trecho que nós vamos resumir, o trecho que nós vamos falar, vai de Gênesis capítulo 29, versículo 31, e vamos até Gênesis capítulo 30, versículo 24. Então, no episódio anterior de Histórias Esquecidas da Bíblia, Jacó trabalha por 7 anos para o seu tio Labão para poder se casar com Raquel. Porém, o seu tio lhe engana e, ao invés de lhe dar Raquel, acaba lhe dando Lia. Passados 7 dias de núpcias, Labão permite que Jacó se case com Raquel, com a condição de que ele trabalhe outros 7 anos para o seu tio Labão. E Jacó sabia, claro, que o tio estava o passando para trás, né? Que o tio estava tirando vantagem dele, mas ele amava tanto Raquel que ainda assim ele decidiu trabalhar um total de 14 anos para poder se casar com ela. Então fica bem claro que Raquel era a esposa preferida de Jacó. Ele trabalhou 14 anos não para se casar com Lia, mas sim para se casar com Raquel. Então nós já tínhamos comentado no capítulo anterior que o fato de Jacó preferir Raquel, o fato dele ter sido enganado pelo seu tio, que isso traria consequências, né? Que é uma situação frágil, uma situação que acaba envolvendo rancor, raiva. E hoje nós vamos ver, entre outras coisas, nós vamos ver já algumas consequências dessa atitude de Labão em relação ao seu sobrinho Jacó. E Deus, então, percebendo que Lia era desprezada pelo seu marido, Jacó, Deus, então, tornou Lia fértil, né? Fez com que Lia concebesse, enquanto Raquel era infértil. Passado um tempo ali do casamento, Lia engravida e dá à luz ao primogênito de Jacó, que recebeu o nome de Ruben. Assim que Ruben nasceu, Lia fez o seguinte comentário: Deus viu minha infelicidade e agora meu marido certamente vai me amar. Passado algum tempo, Lia novamente engravida e ela acaba dando à luz ao segundo filho de Jacó. Este segundo filho recebeu o nome de Simeão e assim que Simeão nasceu, Lia também fez o outro comentário, dizendo o seguinte: Deus viu que eu sou desprezada e por isso me deu este segundo filho. Vocês vão ver que é costume, que é praxe, que assim que nasce um filho, a mãe daquele filho vai fazer, né, um comentário a respeito desse nascimento. Passado um tempo, a Lia novamente engravida pela terceira vez e dá à luz ao terceiro filho de Jacó. O terceiro filho recebeu o nome de Levi e ela disse o seguinte, né, fez o seguinte comentário após o nascimento: meu marido vai se apegar a mim porque já lhe dei 3 filhos. Mas ela acabou engravidando novamente, tá? Ela queria realmente conquistar aí de qualquer jeito, ela queria ganhar da sua irmã Raquel, então ela novamente fica grávida pela 4ª vez e dá à luz a um menino que recebeu o nome de Judá. Esse é o 4º filho de Jacó. E ela diz o seguinte, ela faz o seguinte comentário com o nascimento de Judá, né? Este filho eu louvarei a Deus, né? Os outros ela dedicou em relação ao marido, né? Para que o marido lhe desse atenção, para que ela não fosse mais menosprezada. Como ela viu que Deus estava por ela, que Deus estava ajudando, então ela dedicou Judá em louvor a Deus. A Raquel, com essa situação, vendo que Lia estava dando vários filhos para o seu marido Jacó, ela foi ficando com raiva, enciumada, foi se sentindo humilhada, ela se sentiu para trás, ela percebeu que sua irmã estava ganhando ali as graças do marido, então ela chega
chega para Jacó e fala o seguinte, né, com tom áspero, irritada, brava, né, você não vai me dar nenhum filho? E o Jacó, então, se sentindo assim, né, pressionado e injustiçado, ele fala, e eu estou lá no lugar de Deus que te fez infértil, tá? Se você não consegue engravidar, que culpa que eu tenho nisso? Eu não tenho culpa nenhuma, né? Se você pudesse engravidar, eu te daria um filho. E Raquel diz o seguinte, você realmente não tem culpa por eu ser infértil, mas você pode ter um filho através da minha serva Bila. Então aqui duas considerações, né? Dois comentários. Primeiro o seguinte, tá? Tanto a Lia quanto Raquel, ao se casarem com Jacó, elas receberam de Labão, né, o pai delas, elas receberam uma serva. A Lia recebeu a sua serva e Raquel recebeu a sua serva. A serva de Raquel se chamava Bila, enquanto a serva de Lia se chamava Zilpa. Essa foi a primeira consideração. A segunda consideração é quem já assistiu outros vídeos nossos, quem está acompanhando aí todos os vídeos do nosso canal, com certeza já ouviu isso daqui. Naquela época era bastante comum que casais, né, inférteis, né, que o marido tivesse filhos com a serva, né, isso quando o casal era infértil, de tal forma que eles constituíam uma família através dos filhos com a serva. E esses filhos da serva eram como se fossem filhos legítimos, e eles eram incluídos ali todo na família, recebia inclusive a herança e tudo mais, tá? Então a Raquel, não podendo ter filhos, ele pede para o seu marido ter filho para ela através de sua serva chamada Bila. E Jacó então aceita, e ele acaba se deitando com Bila, e Bila acaba dando um filho para Jacó. Esse primeiro filho que Bila deu a Jacó recebeu o nome de Dan. E ao nascer, assim que Dan nasceu, Raquel fez o seguinte comentário, né? Deus ouviu o meu clamor e me fez justiça, me dando um filho. Após um tempo, Bila novamente engravida de Jacó, e ela tem um filho, ela dá à luz a um novo filho, que recebeu o nome de Naphtali, e assim que ele nasceu, a Raquel fez o seguinte comentário: eu lutei com minha irmã e venci, né? Pra gente ver como havia muita disputa, né? Muita raiva ali entre as duas irmãs, né? E elas vão tentando agradar o marido, né? Ganhar a atenção do marido, ter mais atenção do marido em relação à outra. E daí, passado um tempo, daí foi a vez de Lia ficar enciumada, ficar com raiva da sua irmã Raquel. Então a Lia chega para Jacó e fala o seguinte: você teve filhos com a serva da minha irmã. Nada mais justo que você também tenha filhos com a minha serva. E Jacó novamente concordou, e Jacó acabou tendo filhos então com a Zilpa, né, que, como nós falamos anteriormente, ela era serva de Lia. O primeiro filho de Jacó com Zilpa se chamou Gade, e ao nascer, Lia fez o seguinte comentário: eu tive grande sorte. Passado um tempo, a Zilpa novamente engravidou e deu um segundo filho, né, do seu próprio ventre, deu um segundo filho para Jacó. Esse filho recebeu o nome de Azer, e a Lia fez o seguinte comentário quando ele nasceu: como eu sou feliz. Depois veio a época da colheita. O Ruben, né, que era o filho primogênito de Jacó, foi a Lia que lhe deu, né? O Ruben, então, ele vai para o campo e ele acaba colhendo várias mandrágoras para dar de presente para sua mãe. Ele entrega então para Lia as mandrágoras, porém a Raquel pede para Lia, né, deixa eu ficar com as mandrágoras. E a Lia fala assim: mas você já não chega a você ter roubado o meu marido de mim? Agora você também quer roubar as mandrágoras que o meu filho está me dando? E ela fala o seguinte: não, vamos fazer um trato. Você me dá aqui as mandrágoras e eu te dou o direito de você se deitar
com Jacó esta noite. Bom, vocês talvez estejam pensando, né? Foi isso que eu pensei assim que eu li. Bom, mas o que essa mandrágora tem de tão importante que Raquel, que tinha inveja da Lia, estava com raiva da Lia, pela Lia dar vários filhos para o seu marido, as duas disputando ali Jacó. Então a Raquel chega e fala, não, pode ficar com, me dá aqui as mandrágoras e você pode ficar com Jacó. Por que que ela, o que tinha a mandrágora de tão importante para ela preferir a mandrágora e deixar a Lia, né, sua rival no caso aqui, né, apesar de ser sua irmã, a Raquel via a outra como rival, e por que ela deixou então a sua rival ficar com o marido e possivelmente ter outro filho com ele? Acontece o seguinte, tá? A mandrágora é uma planta, né, que ela é conhecida como afrodisíaca. Até nos tempos atuais, ela é conhecida como uma planta afrodisíaca. Naquela época, eles também já tinham essa crença de que essa planta era afrodisíaca, tá bom? Então, a Raquel, qual foi o raciocínio da Raquel? Bem, eu sou estéril, quem sabe eu usando a mandrágora eu não tenha a minha fertilidade de volta, quem sabe eu não passe a ser fértil comendo aqui, ingerindo a mandrágora. Provavelmente foi esse o pensamento da Raquel naquela ocasião, tá? Então, como eu falei já anteriormente, era a época de colheita, o Jacó volta do campo, né? Ele estava ali na colheita, ele volta do campo. Quando ele chega em casa, ele é abordado por Lia, que diz, hoje você vai me possuir, hoje você me possuirá, porque eu adquiri esse direito com as mandrágoras que o meu filho Rúben me deu de presente. E assim Jacó acaba também novamente se deitando com Lia, e Lia engravida pela quinta vez. E esse quinto filho, recebeu o nome de Issacar, e como é de costume, como é de praxe, a mãe, né, no caso a Lia, fez novamente um comentário dizendo, Deus me recompensou por eu ter dado minha serva ao meu marido. Bom, então vamos lá. Daí, passado mais um tempo, a Lia dá o sexto filho, a Lia novamente engravida de Jacó. Esse sexto filho recebeu o nome de Zebulon, e o comentário da Lia, quando ele nasceu, foi, agora meu marido vai me tratar bem, porque eu já lhe dei 6 filhos. Mas ainda assim, a Lia não se deu por satisfeita. Passado um tempo, a Lia engravida pela 7ª vez, e ela dá à luz agora a uma menina que recebeu o nome de Diná. E eu queria frisar o seguinte, todos os nascimentos que nós vimos até agora, tanto os da Lia quanto os das servas, foram todos meninos, tá? A Diná foi a primeira menina que nós vimos nascendo nesse trecho que nós estamos resumindo hoje na Bíblia, tá? Então a Diná, ela não dará origem a nenhuma tribo de Israel, né? Quem está acompanhando, quem já conhece um pouco da Bíblia, da história, da formação de Israel, deve ter percebido que os nomes dos filhos de Jacó que estão aparecendo nesse trecho que nós estamos comentando, que esses nomes remetem aos nomes das tribos, das 12 tribos de Israel, tá? Porém, Diná, não, por ser menina, não vai dar origem a nenhuma tribo de Israel. Ainda assim, ela é uma filha, né? Contando entre meninos e meninas, ela foi um dos filhos que Jacó teve aqui nesse episódio, nesse capítulo que nós estamos comentando. Após a Lia, então, dar o 7º filho do seu próprio ventre para Jacó, Deus, então, Deus olha para Raquel, Deus fica com pena dela, e Deus resolve ouvir o clamor de Raquel, que queria tanto ter um filho. Então, Deus, sentindo piedade de Raquel, Deus a torna fértil, Deus dá fertilidade a Raquel. E esse trecho é importante para entender o seguinte, tá? Não foi a mandrágora que permitiu a Raquel engravidar, tá? Quem permitiu a Raquel engravidar foi Deus, que ficou com pena dela e resolveu ouvir
o seu clamor. E Raquel engravida então pela primeira vez e ela dá à luz a um menino chamado José. E aqui, como é de praxe, a Raquel fez o seguinte comentário, né? Deus tirou de mim a minha humilhação, Deus tirou de mim a minha vergonha, porque era bastante humilhante naquela época uma mulher não conseguir dar filhos para o seu marido, uma mulher ser infértil, uma mulher não gerar, tá? Então ela ficou muito satisfeita, ela sentiu que Deus olhou para ela e que tirou aquela humilhação, aquele peso nas costas dela, e ainda assim ela desejou que Deus lhe desse um outro filho. Até onde nós vemos, Raquel terá apenas José. E nas histórias futuras nós veremos que ela vai dar à luz a um outro menino, mas isso já é uma outra história para um outro momento, tá? E eu queria aproveitar já esse capítulo para fazer alguns comentários. O trecho de hoje, gente, basicamente era esse, tá? A gente vai continuar a história exatamente de onde nós paramos no próximo vídeo, fazendo aqui só as seguintes observações, né? Primeira coisa, nós vimos aqui que a cultura em que essas pessoas estavam inseridas era uma cultura machista, né? Não dá para negar isso, lendo as páginas da Bíblia, sabendo um pouco de história, a gente sabe que a maioria das culturas, na maior parte do tempo, foram sociedades, foram culturas machistas. E aqui não é diferente, tá? No entanto, muitas mulheres que aparecem na Bíblia, nós vemos que elas têm têm uma personalidade forte, tá? Então, ao longo, não só na história de hoje, né? Ao longo de todos esses vídeos, de tudo que nós vimos no Gênesis, nós vimos a presença de mulheres com personalidade forte, com características fortes, que apesar de estarem inseridas em uma cultura machista, elas não se deixaram vencer ali pelo sistema, elas conseguiram atuar, elas conseguiram fazer seus desejos e suas vontades valerem e muitas vezes prevalecerem até em relação aos maridos ou aos homens que estavam próximos a elas, tá? Então, apesar de estar numa cultura machista, essas mulheres tiveram personalidade forte e conseguiram vencer, muitas vezes fazer a sua vontade prevalecer, tá? Então nós vemos, por exemplo, a Sara e o Abraão, né? Abraão queria esperar a hora de Deus, né, para engravidar. Já a sua esposa Sara chega para ele e fala: quem sabe Deus não quer que a gente tenha um filho através da minha serva Agar. E ela conseguiu fazer a vontade dela, né? Ela conseguiu fazer com que Agar então engravidasse do seu marido e teve, né, o primeiro filho de Abraão, que se chamou Ismael. Eu não estou querendo dizer que tudo que elas fizeram foi correto, tudo que elas fizeram foi certo, foi acertado ou foi moral, imoral, mas elas fizeram prevalecer a vontade delas. A Rebeca, né, a esposa de Isaac, quando o servo de Abraão chega até ela toma a atitude, já dá água para ele e dá água para os seus camelos. Ela não foi submissa, ela não ficou esperando ninguém mandar, ela não ficou esperando ninguém pedir, ela tomou a iniciativa. Ela também, quando seus familiares pediram: não vá lá, não vá para Canaã, lá é longe, fique com a gente, né? Passe pelo menos uns 10 dias para você refletir melhor, ver se é isso que você quer. O que ela fez? Ela foi contra a vontade da família e falou: não, né? Lá Deus está pedindo para eu ir para Canaã, eu vou para Canaã, lá está a pessoa com quem eu devo casar, então eu vou fazer a minha vontade. E ela fez a vontade dela. Outra vez que Raquel também foi forte foi em relação, né, a Jacó, né, quando ela ajudou
Jacó a conseguir a bênção que estava predestinada, né? A bênção que já estava predisposta, né, ao irmão mais velho, ao Esaú. Então ela ajudou o seu filho. Como eu falei, não estou dizendo que tudo que elas fizeram foi correto, né? Foi a decisão mais acertada, né? Mas muitas vezes elas conseguiram fazer aqui valer os seus direitos. E nessa história que nós acabamos de ver, nós vemos aqui, nós falamos o nome de Jacó várias vezes, mas ele é personagem secundário aqui, né? As duas principais foram Lia e Raquel. E vocês vejam bem que elas o acabam usando, né, Jacó. Né? Elas não estão preocupadas, aqui pelo menos, não nesse início, a preocupação maior delas não é com Jacó. A preocupação maior delas não são com os filhos dela, elas estão mais preocupadas em consigo mesmo, né? Em conseguir a atenção de Jacó. E isso como? Né? Como que elas tentam roubar a atenção de Jacó? Tendo filhos, né? Tendo bastante filhos, então elas vão usando o Jacó, né? O Jacó aqui é uma figura, fica como marionete na mão de Lia e de Raquel. Ora a Raquel quer que ele use, né? A Raquel acaba usando Jacó para ter um filho com a sua serva. A Lia, quando fica com inveja da irmã, também faz a mesma coisa, fala, não, agora é sua vez de ter um filho com a minha serva. Então elas vão usando Jacó, né? Uma hora Lia intima, né? O Jacó volta do campo e a Lia fala, não, hoje você vai se deitar comigo, você vai me possuir porque eu comprei esse direito da minha irmã. Então ninguém perguntou a opinião de Jacó, né? Quando as duas fizeram esse acordo, não perguntaram se o Jacó queria aquilo, aceitava aquilo ou não. Elas fizeram um acordo entre elas e a opinião de Jacó não importava nem um pouco. Então, nós vemos aqui que apesar delas estarem numa cultura machista, nem sempre a vontade dos homens prevalecem, né? Muitas vezes essas mulheres com as personalidades fortes delas, elas conseguem fazer o que elas desejam, aquilo, a vontade delas, tá? Então essa consideração que eu tinha de hoje, essa era a história que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.